Empresários e empresárias, sejam bem-vindos à aula 1 do módulo 2. No módulo 1, nós implantamos a empresa, aprendemos o tipo jurídico, o regime tributário, o porte da empresa, aprendemos também o regime tributário, né? Aprendemos a fazer um plano de negócios, que é implantar a nossa empresa. Agora, nossa empresa já está implantada. Vamos estudar hoje liderança e planejamento estratégico. A liderança, hoje não existe mais a figura do chefe. A figura do chefe acabou. Hoje é o líder. O líder é o quê? Ele tem que ter empatia, se colocar no lugar do colaborador, ele tem que liderar os processos, tem que saber fazer, mas ele não pode ser o tipo empresariário, que só ele faz tudo. Ele tem que treinar a sua equipe, ter escuta ativa, ouvir sugestões, que o colaborador, quando ele dá a sugestão, ele compra aquela sugestão, ele faz com que aconteça aquela sugestão, né? Ele tem que ter organização, ele tem que ter comunicação clara e eficiente com sua equipe, né? Outra coisa que a gente fala sempre o líder, ele tem que saber muito ouvir. Ele não pode só tomar as decisões de cima para baixo e fazer com que aconteça. Se ele não engajar a equipe, aquele processo não vai funcionar. Entendeu? Então, o líder tem que dar o exemplo. O exemplo, ele contagia. Já o mau exemplo é contagioso, entendeu? Então, vocês líderes têm que organizar a empresa, fazer todos os processos e liderar a sua equipe. Ter espírito de colaborador, de colaboração, ser colaborativo, fazer bem as tomadas de decisões, bem pensadas, né? Dar e receber feedbacks da sua equipe. E o líder também, ele tem que ter uma visão, ele tem que ser visionário, ele tem que enxergar lá na frente, não enxergar só o óbvio, o que está acontecendo naquele momento. Ele tem que mapear todas as circunstâncias que podem vir a acontecer ao seu negócio, né? A estratégia do DNA. Você tem que pensar a sua empresa pelo menos uma vez por ano. Pensar nela, organizar, ver o futuro do que vai acontecer. Saber quando acelerar, você tem que entender isso. Saber quando dar uma freada e saber quando acelerar o seu negócio. Você também tem que entender as mudanças. A vida hoje, os processos, as empresas, hoje a mudança é constante. Então você tem que quebrar paradigmas da equipe, para a equipe entender as mudanças, não resistir às mudanças. Porque o que hoje que a gente mais pensa, mais vê, é uma velocidade enorme nas mudanças dos processos das empresas. Em termos de atendimento, em termos de processo gerencial, há uma mudança muito grande. Tem que ter persistência, né? O líder é persistente. É diferente de insistente. Insistente é você insistir numa coisa que não está dando certo e não mudar. A persistência é você persistir em algo que você almeja, que você quer que aconteça, e ao longo do tempo você vai mudando os processos, vai mudando a sua visão na persistência, que é bem diferente de insistir. Insistir é você insistir em uma coisa que não está dando certo. Tem a cobrança de resultados. O líder, claro que vai cobrar a sua equipe, vai estabelecer metas e vai cobrar resultados, né? Proteger a estratégia, ele tem que criar uma estratégia, se ele quer crescer, se ele quer organizar muito bem a sua empresa, ele tem que fazer uma estratégia para que aquilo aconteça. Essas aulas, elas estão também em PDF, só fazendo um adendo, a gente remete depois a aula escrita em PDF, que você pode ouvir aqui, assistir a aula de vídeo
e também você pode ler o material que está escrito. O líder também tem que ter decisões rápidas. Ele tem que estar preparado para certas decisões que não esperam. Tem decisões que são rapidíssimas, que você tem que tomar sob pena do seu negócio ir por água abaixo, né? Ele tem que ter um aprendizado contínuo. O líder está sempre aprendendo. Ele não é o sabe tudo. Ele vai aprender com a sua equipe, ele vai ouvir a sua equipe, ele vai ter um feedback da sua equipe, mas ele não é o dono do mundo, não é o dono da bola. Ele está sempre que está ouvindo os seus colaboradores. O líder precisa gerenciar os seus processos. Ele é que faz o gerenciamento dos processos. Ele também cobra os resultados da sua equipe. Liderar pessoas não é uma coisa fácil. Você tem que lidar com conflitos, lidar com emoções, lidar com desejos, e você tem que atender de uma maneira que não prejudique o fluxo do serviço. Você tem que atender e apaziguar e fazer com que a equipe trabalhe com equidez e com esmero. Fazer com que a equipe goste do que está fazendo, tome para si, compre a ideia. É como se o colaborador fosse o dono da empresa. Ele é que vai tocar os serviços. E a liderança, na verdade, é uma construção diária, né? De confiança, de relacionamento. Você tem que demonstrar para os colaboradores que você está engajado, que você procura o crescimento da empresa e dos colaboradores também. Tem que haver treinamento para os colaboradores para conseguir atingir os objetivos, né? E hoje tem as novas características da liderança. O líder hoje tem que se adaptar, tem que ter um repertório muito grande de conhecimento, de abordagem, tem que ter empatia, tem que saber influenciar as pessoas, né? E mostrar que também é humano, é chamada vulnerabilidade. O líder é humano também, igual a qualquer pessoa, né? Porque ele está em situação de liderança, que ele é o suprassumo, que é o melhor de um negócio. Não, ele também é ser humano e é vulnerável a certas circunstâncias. O líder ele também tem que se treinar, fazer um treinamento de liderança. Existem vários cursos sobre liderança, então ele tem que se treinar também sobre a sua liderança. Tem que estar sempre aprendendo. Ele não sabe tudo, como dizia o filósofo grego Aristóteles, só sei que nada sei. Então nós somos um eterno aprendiz. O líder que achar que já sabe tudo, este está fadado ao insucesso. E liderança, na verdade, é um processo contínuo de aprendizado e desenvolvimento. Ela não se estanca em determinados ciclos, ela se estende ao longo de toda a vida da empresa e da liderança também, né? Como a gente diz, tem um ditado que diz que a vida é uma roda. A gente às vezes está em cima, às vezes está embaixo. Então, voltamos àquela velha história da empatia. Você se colocar no lugar do seu colaborador, né? Tem os sistemas representacionais, que é como você percebe o mundo, como você é percebido pelo mundo, como os colaboradores lhe veem. Às vezes, a gente pensa, o líder pensa que está no mar de rosas. E, na verdade, eu já vi muitos casos desses. Na verdade, ele está no abismo, pisando no buraco, porque sua equipe está totalmente insatisfeita e ele achando que está às mil maravilhas. É por isso que é interessante sempre ter o feedback, né? Ver como é que a equipe está pensando, o que é que a equipe pensa, o que é que a equipe pode colaborar para o crescimento da empresa.
Liderança você não se impõe, não se impõe. Liderança é uma coisa nata que você adquire ou você treina também, há treinamentos para isso. Normalmente, quando você sabe, você consegue liderar, né? Porque você dá o exemplo de saber como fazer, de saber como executar. No filme mesmo dos Embalos Sábado à Noite, John Travolta era o personagem Tony Maneiro, ele era o mais humilde da turma. Só que como ele dançava bem, ele sabia fazer as coisas bem, ele exercia uma liderança nata sobre os seus amigos, certo? Ele nem tinha carro na época, quem tinha carro era o outro amigo, mas ele exercia uma liderança nata sobre os seus amigos. E liderança não é um esforço diário, não é uma coisa que se estanca, né? Você tem que elogiar. O bom líder, ele elogia em público e critica no privado, né? Ele nunca vai dar uma reprimenda, uma corretiva no colaborador na frente de outras pessoas, de colegas ou de clientes. E isso ele vai elogiar. O que for bom, ele vai elogiar. O que tiver ruim, o que não tiver muito bom, ele vai procurar fazer de acordo um momento específico, uma hora específica e realmente no privado, não em público. Conhecimento é poder, né? Se você sabe, você tem como liderar. E é poder porque se você sabe, você prevê, consegue prever o que vai acontecer no futuro, tanto com sua equipe como com os seus negócios, você pode se preparar, ser proativo em relação a muitas decisões que você, porventura, venha tomar. No coaching, nós dizemos que a gente prefere tomar decisões. As melhores decisões devem ser tomadas pela manhã. Você deve separar os problemas que você tem, os mais significativos, para tomar essa decisão pela manhã. Por quê? Porque você está com a cabeça fresca, você vem de uma noite de sono, então você tem como decidir melhor, certo? Liderança, como a gente falou, é um processo constante que não se esgota num curto espaço de tempo. De posse disso, nós falamos de liderança, que tem que ser nata do empresário, do dono, do gerente. Ele tem que se treinar, ele tem que conhecer todos os processos de liderança, as habilidades que o líder deve ter, que estão escritas aqui na nossa aula. E a partir disso, nós temos que fazer o planejamento estratégico. Como nós falamos no início, na primeira aula, o plano de negócios, ele é um pouquinho diferente do planejamento estratégico. Ele viabiliza a implantação da empresa. Você mapeia o público, mapeia a localização, os recursos que você vai precisar, recursos materiais, recursos humanos, recursos tecnológicos, né, e recursos financeiros para tocar a sua empresa. O planejamento estratégico é um pouco diferente. Você já tem sua empresa montada, você vai escolher um horizonte de tempo para planejar a sua empresa, né? Aí você tem que estabelecer aquela matriz SWOT, que é forças, fraquezas, ameaças e oportunidades, né? Você tem que entender bem quais são as suas forças, né, do seu negócio, quais são as dificuldades que o seu negócio pode encontrar, que são as ameaças, né? E aí você consegue fazer um planejamento e construir em cima de premissas ou fundamento, que é onde tudo começa para a sua empresa crescer. Estabelecer a sua missão do seu negócio, né? Onde o seu negócio vai parar. Implantar e monitorar o plano. Você não pode só simplesmente fazer um planejamento aqui. Planejamento não é estático. Planejamento é uma coisa que ele é muito assim, volátil, suscetível a mudanças.
Então, o que é que acontece no planejamento? Você tem que planejar, ter direção, ter controle e a retroalimentação, que é o feedback. Como nós falamos, não adianta você só fazer aquele planejamento no longo de tempo, você pode escolher 1 ano, 2 ou 3, você que vai dimensionar qual vai ser o período que você vai fazer aquele planejamento estratégico, né? E você vai ter que monitorar isso, vai ter que fazer algumas mudanças ao longo do tempo, porque nada é estático, mas você, com planejamento, você tem uma base sólida para antever os contratempos que podem acontecer. Por exemplo, na pandemia, muitas empresas que não tinham planejamento estratégico faliram, sumiram. As que tinham planejamento estratégico, já nesse planejamento, ela previa alguma ameaça que pudesse acontecer. Não necessariamente a pandemia, né? Mas ela já estava toda estruturada, seus negócios bem organizados, seu fluxo de caixa bem organizado, seus orçamentos, que vai fazer parte, nós vamos ver na próxima aula, que é a modelagem financeira, que é uma aula importante. E nós vamos falar aqui também sobre 4 tipos de planejamento. Tem um planejamento estratégico, que é esse que nós acabamos de falar, que vai dar a direção da empresa, né, que vai dar o norte à empresa, que vai ser o para-brisa da empresa, que você vai enxergar lá na frente o que pode acontecer. Nós temos o planejamento tático, que é a organização da empresa, né, que é o nível diretivo. O planejamento estratégico é feito pelos diretores da empresa. O tático já é um nível mais diretivo, mais gerencial, né? Tem também o planejamento operacional, que já é uma escala mais abaixo, que todos esses planejamentos, tem um planejamento financeiro também, que esse é importantíssimo, que a gente não vê, a maioria das empresas fazendo, a gente não vê isso, a gente vai ver muito isso agora lá na frente, na próxima aula, na modelagem financeira. Então, são 4 tipos de planejamento: estratégico, tático, operacional e financeiro. Você tem uns 10 passos para propor e elaborar o seu planejamento. Você vai determinar a missão, a visão e os valores da sua empresa. Você vai estabelecer metas e objetivos. As metas têm que ser factíveis. Esses objetivos também têm que ser factíveis. Não pode ser, como nós falamos lá atrás, nem pessimista demais, nem otimista demais. Tem que ser realista. Então, por isso que nós dizemos que as metas têm que ser factíveis. Analisar o ambiente interno, fazer uma análise da sua empresa internamente. Monitorar o ambiente externo, você tem que estar ligado no mundo dos negócios, no que o seu concorrente está fazendo, para você poder monitorar esse ambiente externo. Dar atenção ao seu público-alvo. Este é que vai fazer com que a sua empresa cresça, fature mais. Então, atenção especial ao seu público-alvo. Definir as estratégias, né, nesse planejamento. Desenvolver um plano de ação para usar a ferramenta 5W2H para estruturar as tarefas, monitorar os resultados, avaliar os resultados e adaptar e inovar caso seja necessário. Nós temos também a MEG, que é o modelo de excelência de gestão. Você pode adotar esse modelo, vai estar escrito na nossa aula. Tem a análise SWOT, que nós já falamos, que é a análise de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. O ciclo PDCA nós já falamos, né? Que é você planejar, fazer, verificar e agir, que são as correções de rumo. São as etapas essenciais do planejamento. O plano 5WH2 é aquelas perguntas que nós fazemos. Estamos fazendo o que, quem, o que vamos fazer, quando, onde e por que vamos fazer, né?
Eu me lembro bem de um caso que às vezes as pessoas fazem os trabalhos, os serviços, sem a menor noção do que está fazendo. Fazem mecanicamente. Ah, porque fulano, alguém fazia dessa forma. Mas por que você está fazendo? Para que você está fazendo? O porquê você está fazendo isso? Isso é que você tem que colocar na mente dos seus colaboradores. Um exemplo, eu costumo sempre contar essa história. Um pároco de Paris, ele resolveu investigar, ele estava construindo, fazendo uma construção, e ele resolveu investigar com os pedreiros, os mestres de obras, o que eles estavam fazendo. Ele perguntou ao primeiro: ô meu amigo, o que você está fazendo aqui? Ah, padre, eu estou fazendo esse radier aqui, essa fundaçãozinha aqui. Perguntou ao segundo: ô amigo, o que é que você está fazendo aqui? Padre, eu estou construindo este muro. Aí ele se dirigiu ao terceiro e perguntou: ô meu filho, o que é que você está fazendo aqui? Aí o terceiro falou: padre, eu estou construindo uma catedral. Este sabia realmente o que estava fazendo, por que estava fazendo e para que estava fazendo. Né? Nós temos, como nós falamos antes, quebrar os paradigmas também, não resistir às mudanças, porque as mudanças é que está aí. Ela é que está ditando as regras do mundo, tanto na internet como nos negócios, e é uma revolução absurda em fração de segundos. Não há como resistir às mudanças. Ou você muda, ou você e sua empresa vai ficar para trás. No planejamento, você também tem que marcar prazos. Por que você vai marcar prazos? Para evitar a procrastinação e também evitar que você não faça. Se você não marca um prazo, você não vai fazer nunca. Tem que ter a educação financeira, como nós vamos falar, que nós abordamos seriamente isso. Nós ficamos preocupados com os empresários, porque eles, na maioria das vezes, não têm a educação financeira necessária. Elaborar fluxo de caixa, elaborar orçamento, elaborar a DRE, a demonstração do resultado, ver seus índices de liquidez. O empresário não tem essa cultura. E isso é de fundamental importância para a sobrevivência da empresa. Mudar é difícil. Nós todos sabemos, nosso cérebro resiste demais à mudança. Mas é o mal necessário. Nós temos que mudar a todo momento, não tem jeito. Um filme que eu indico é o filme Mudança de Hábito, que é um filme de quebra de paradigmas assim absurdo. Né? Quem puder assistir, veja esse filme Mudança de Hábito. Como dica final, a gente espera que vocês assimilem bem este conteúdo, vai estar escrito também, e nós queremos dar mais duas palavras-chave hoje, que é sucesso e persistência. Essas palavras-chave vão ser cobradas no curso. E a gente pede que vocês também elaborem um planejamento estratégico para a empresa de vocês. Até a próxima aula.